Espíritos da Noite e seus Segredos. Cotimbó, Casa de Exu. Autor: Pai Carlos do Bará da Rua e Exumor. Comendador dos cultos afro-brasileiros em 2008. Embaixador da Ordem dos Bruxos do Brasil, pela Afro-Conesul. Agradecimentos. Agradeço a todos os amigos espirituais que sempre me acompanharam e permitiram escrever este livro em suas homenagens, em especial ao Senhor Moura, ao Pai Bará da Rua e à Senhora Maria Padilha das Almas, seu caveirinho, ao grande Senhor Maioral e as demais entidades que fazem parte do meu tempo, pois sem eles nada seria possível. Agradeço a minha esposa Daphne Fernanda por estar sempre presente em minha vida e em minhas batalhas, a minha mãe Zaira, a meu pai Antônio Carlos e, em especial, a todos os meus filhos do templo que me incentivaram. Agradeço também à senhora Adelaide pelo esforço para a concretização dessa obra, a Afro-Conesul pelos títulos a mim concedidos e reconhecidos, e também ao presidente Tony Machado e à sua diretoria. O autor: Carlos Gonçalves Ribeiro Neto nasceu na cidade de São Paulo em 1971. Quando tinha 4 anos de idade, sua família mudou-se para o estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas. Nesta, iniciou o aprendizado sobre religião com a cigana Zira, Zaira, a sua mãe carnal. Após alguns anos de aprendizado de Umbanda e linha cigana com sua mãe, tornou-se cacique de Umbanda. Logo em seguida, começou seu aprendizado sobre Exu no templo de João Caveira, no qual nasceram suas entidades Exu Bará da Rua e Pomba Gira Maria Padilha. Alguns anos no templo do Exu Rei das 7 Encruzilhadas da Calunga Pequena, teve a honra de ser preparado para receber o senhor Exumor. Teve uma passagem, alguns anos depois, no templo de Pai Nélio de Oxalá, na cidade de Uberlândia, onde se aprofundou na lei de Exu. Alguns anos depois, se tornou zelador de Exu, recebendo o axé de faca de Pai Nilson, de Xangô de Bede e Tranca-Rua das Almas. Em 1990, iniciou uma profunda pesquisa sobre Exu, objetivando saber para quem trabalha e onde mora. Assim, ele adquiriu muitos conhecimentos que lhe foram transmitidos por entidades. Em 2002, tornou-se Babalorixá pelas mãos do Babalorixá Pai Neco de Oxalá, na cidade de Porto Alegre, onde recebeu seu apronte de nação Jeje. Na ocasião, recebeu liberação do seu Babalorixá, divulgado no jornal Hora Grande, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para fazer todos os fundamentos de santo. No mesmo ano, tornou-se comendador dos cultos afro-brasileiros pela Afro-Conesul Brasil, a fim de representar as religiões afro-brasileiras em nosso país e no exterior. Em 2009, tornou-se embaixador dos cultos afro-brasileiros para representar a religião em todos os países da América Latina e em todos os continentes. É conhecido em todos os continentes como Pai Carlos do Bará da Rua e Exumor, o Bruxo do Milênio, sendo mestre e fundador da Ordem Iniciática de Alta Magia, Lei de Sabá. Em 2011, tornou-se embaixador da Ordem dos Bruxos do Brasil, diretor do Templo Espírita de Magia e Cotimbó, Bará da Rua e Exumor. É casado, tem 8 filhos e mais de 300 médios feitos por ele no Brasil e no exterior. Reside na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, onde está situado um de seus templos. O outro fica no México. Introdução. Passei muito tempo pesquisando sobre Exu e querendo saber por que, no Brasil, existem várias doutrinas com nomes diferentes. Descobri que essas doutrinas são
Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outras. Todas têm a sua maneira de se expressar e de passar sua mensagem, e reparei que elas pregam o culto aos Exus de várias maneiras. Quando me aprontei na religião, há mais de 20 anos, como zelador de Exu, dei início a uma profunda pesquisa com o intuito de saber quem era Exu, para que e para quem trabalhava, pois em algumas doutrinas é considerado um demônio, já em outras é um mensageiro dos orixás, ou escravos dos mesmos, e até encantado em outras. Perguntei-me como isso era possível, se Exu carrega o mesmo nome, o mesmo símbolo, responde na mesma oferenda e mora no mesmo lugar em todas elas. Em minha pesquisa, acabei descobrindo que ele é igual em todas as doutrinas. O que muda realmente é a forma de cultuá-lo pelo seu zelador. Observei também que em todas as doutrinas existe a casa do Exu, que é um canto só dele, onde ficam suas ferramentas e demais pertences. Que a nação de Exus está crescendo cada dia mais e que temos muitos médios desinformados, que nada sabem sobre eles ou então o conhecem de forma distorcida. Foi então que resolvi escrever este livro, em que tento transmitir ao leitor quase todos os fundamentos do culto ao Exu, praticado em minha casa e em outras doutrinas, buscando esclarecer que é possível trabalhar somente com Exu. Não proponho uma nova forma de trabalhar com Exu, nem mesmo uma nova doutrina. Ela existe já há bastante tempo. A casa de Exu é conhecida como Cotimbó. Em meu templo, tenho ensinar aos médios a melhor forma de trabalhar e cultuar os Exus, pois, como já falei anteriormente, Exu é igual em todas as doutrinas. Neste livro passo informações de como preparar um Exu somente na imagem e suas ferramentas, como também explico o modo de se fazer o assentamento do Exu em ferro, ou cabala. Muitas pessoas procuram essas informações. Não podemos esquecer que existem muitos médios que já nascem prontos, ou seja, nascem com o Exu ao lado e acabam cometendo muitas vezes, por falta de conhecimento e doutrina, erros com essas entidades. Meu objetivo em escrever esse livro é explicar melhor como se cultua o Exu e acabar com o mito de que Exu é demônio ou espírito totalmente sem luz. Neste aspecto, ele é sim o guardião das chaves que abrem os portais demoníacos. Aquele que ler este livro e tiver Exu em seu coração vai entender o que estou falando. Acredito que todos os zeladores de santo, caciques de Umbanda e quimbandeiros passarão a ver o Exu de outra maneira. Tenho certeza que eles amam seus Exus como eu. Só estou tentando mostrar alguns segredos dos espíritos da noite. Quem já não se perguntou onde mora tal Exu? Para que ele trabalha? Onde ele responde? Qual a sua oferenda? Qual a sua bebida? Qual o seu ponto? Qual a sua hierarquia? Neste livro, que nada mais é uma homenagem a ele, tento explicar tudo isso. O começo de tudo sobre a religião. No continente africano, mais precisamente em terras bantas, antes mesmo da chegada dos portugueses, já havia entre os indígenas o culto aos ancestres, posteriormente chamados de guias, e era conhecida a palavra Umbanda, a arte de curar, ou seja, o culto pelos quais os sacerdotes curavam. Era uma prática que consistia na incorporação de seus ancestrais em rituais nos quais se reuniam elementos, os reinos animal, vegetal e mineral. Esses sacerdotes eram conhecidos como quimbandas. Para compreender as razões que culminaram no sincretismo religioso do Congo, faz-se necessária a contextualização político-religiosa no período colonial. A chamada evangelização do Congo teve início em 1490, quando Dom João enviou ao país uma expedição constituída por padres, monges, soldados, camponeses e profissionais liberais. O objetivo era reproduzir no Congo a sociedade europeia.
Em 1491, o rei Manicongo foi batizado e construiu-se a primeira igreja. A nova religião foi bem aceita, mais por sua utilidade a serviço do rei do que por ato de fé da população. O plano de aculturação e reestruturação administrativa que Portugal pretendia implantar no Congo sofreu importantes resistências da grande maioria da população banda, o que é facilmente compreensível face às grandes diferenças culturais. Os próprios membros do governo do Congo opuseram-se à aplicação pura e simples das leis portuguesas no reino, tendo o rei Dom João I, que regeu de 1506 a 1544, chamado de Rei Cristianíssimo, e que optou pela nova religião, sido taxado de pusilânime e acusado de ter abandonado o caminho dos antepassados. Dom João queria edificar o país sob o modelo português. Mandou nobres estudarem em Portugal, entre eles o filho Henrique, que depois se tornou o primeiro bispo negro, isso em 1521. Portugal, contudo, não tardou em mandar a conta por seu generoso projeto de reestruturação e aculturação. Queria o monopólio do comércio a ser pago em cobre, marfim e, sobretudo, em escravos. Já o rei cangolês queria autonomia para sua igreja, que dependia da ilha de São Tomé, a capital do tráfico negreiro. Ele percebeu que o comércio de escravos no qual estavam envolvidos os próprios missionários contradizia a evangelização. O trabalho de evangelização continuou ocorrendo no Congo, com os missionários jesuítas em 1547 e franciscanos em 1557, tendo sido, inclusive, publicado um catecismo em Kikongo, primeiro livro da língua bantu. Os conflitos entre os reis do Congo e os portugueses tornavam-se sempre mais frequentes. Por causa de uma concessão de Minas, Portugal declarou guerra ao rei Antônio. Os dois exércitos se enfrentavam, ambos sob o estandarte da cruz. O rei foi derrotado e decapitado. Era o fim do grande reino do Congo, que ingressou num período de anarquia. O povo, por décadas, ficou sem padres. As religiões tradicionais se impuseram e foram formando sincretismos, deixando o povo à saudade do velho Congo, poderoso e unido. Surgiram visionários que misturaram suas crenças com elementos cristãos, anunciavam a ressurreição de seu povo. Em 1704, uma congolesa de 22 anos, Dona Beatriz, resolveu reconquistar a unidade, propondo um cristianismo africanizado. Dizia-se enviada por Deus e por Santo Antônio para restaurar o reino. Deu vida nova à destruída capital, São Salvador, e vestiu as insígnias reais. Mas, misturando cada vez mais suas convicções com elementos apocalípticos, foi denunciado ao rei e, em 1706, queimada viva como pagã. As primeiras evidências de sincretismo entre santos e miquis na África surgem com os negros bantus evangelizados por conta própria. Diante dos inevitáveis conflitos decorrentes do choque entre culturas, apoiados pelos grandes feiticeiros e guardiões das tradições bantas, a parte da população que não aceitou passivamente a evangelização organizou uma revolta contra o rei, com o objetivo de preservar as tradições de seus antepassados. Neste meio tempo, os portugueses trouxeram milhares de escravos bantus para o Brasil, entre eles grupos evangelizados e defensores das tradições. No Brasil, os nigangas foram misturados no período de escravidão ao culto dos encantados e pajés da cultura tupi-guarani, juntamente com Iorubá, fazendo surgir assim um novo culto, fruto dessa miscelânea, macumba,
ou maquiumba, espíritos da noite, que é o mais primitivo culto sincretista no sul do Brasil e o primeiro originado no país, por sua predominância banto. E é a macumba que descende os demais cultos afro-brasileiros, conforme influência maior de Angola e Congo, Nagô, Tupi-Guarani e a Igreja, obrigatoriamente nesta ordem. Teremos o candomblé, a umbanda, a quimbanda, o catimbó e cotimbó. Alguns dados históricos. Os negros escravos chegaram ao Rio Grande do Sul em meados de 1810 e entraram no estado através do Porto de Rio Grande, espalhando-se por Pelotas, Montenegro e região. Na cidade de Rio Grande, constam registros de que a cidade-vila possuía 596 escravos. Já em 1814, havia 1.119. Em 1859, 4.369. Naquela época, eram comuns leilões, compra e venda de homens negros para trabalharem nas charqueadas. Assim, supõe-se que a semente do culto africano tenha sido plantada pelos escravos das charqueadas, desde a origem em Rio Grande, Pelotas. Em pesquisas realizadas sobre o batuque em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1951, observou-se que as 71 casas encontradas dividiam-se em 24 de Nação Nagô, 21 de Jeje, 13 de Oió, 8 Ijexá e 5 pertenciam a nações mistas. Porém, nos dias de hoje, predomina no batuque do Rio Grande do Sul o lado Ijexá, quer pela facilidade do toque, como pela ausência de tamboreiros iniciados em seus demais cultos, embora haja muitos terreiros que se digam seguidores de outros lados. Os negros africanos e seus descendentes participavam diretamente do desenvolvimento econômico dos primeiros séculos da história do Rio Grande do Sul. As profissões manuais eram basicamente exercidas por representantes destas etnias. Isto tanto no período imperial quanto na Primeira República. O mesmo ocorreu em todas as províncias do Brasil, acompanhando passo a passo a história da economia do país. Como exemplo, um levantamento realizado junto aos arquivos da antiga freguesia de Pelotas, no período compreendido em 1850 e 1880, mostrou que no intervalo de 1.604 escravos, 460 eram crioulos, 556 indeterminados e 590 africanos. Os negros africanos, por sua vez, dividiam-se em diferentes nações ou grupos tribais. Por ocasião das comemorações da abolição, desfilaram em Pelotas os filhos de Angola, Mina, Benguela, Urubé, Congo e Cabinda. Informações retiradas do jornal Eixo do Sul, em 10/6/1888. Seja como for, no Rio Grande do Sul, os bantos vieram em número muito maior. A introdução de negro escravo no Rio Grande do Sul ocorreu a partir da primeira metade do século XVIII. Os negros trabalhavam na agricultura, nas estâncias, na produção de charque, na região de Pelotas. Neste período, os negros perfaziam 51% da população de Piratini e 60% da de Pelotas. Com a chegada dos colonos alemães em 1824 e dos italianos em 1875, verificou-se um aumento da população branca e uma redução na porcentagem da população negra em território gaúcho. Tudo nos leva a crer que os primeiros terreiros de batuque foram fundados justamente na região de Rio Grande e Pelotas. Pesquisas feitas em jornais de Pelotas e Rio Grande no século XIX mostram a presença do batuque nesta região desde o início do século XIX. Surge então a dúvida:
A estruturação do batuque ocorreu posteriormente ou paralelamente à estruturação do candomblé? Pois consta que o primeiro terreiro de candomblé teria surgido na Bahia no ano de 1830. A partir das décadas de 70 e 80 do mesmo século, os jornais da região passaram a apresentar em suas páginas policiais matérias sobre cultos de matriz africana. Nos jornais Correio Mercantil e Jornal do Comércio de Pelotas, assim como no jornal Gazeta Mercantil de Rio Grande, pode-se ler notícias como a prisão de feiticeiros e feiticeiras, como esta. Foram presas à ordem da delegacia 2 pretas feiticeiras que atraíam um grande ajuntamento de seus adeptos. Na ocasião de serem presas, encontrou-se-lhes um santo e uma vela, instrumento de trabalhos. Jornal do Comércio de Pelotas, 4 de 9 de 1878. Catimbó ou catimbó. Definição. Catimbó ou catimbó, seja com C ou com K, significa ritual de sincretismo da magia europeia, associado a elementos negros, meridianos, espíritas e cristãos. É uma prática mágica baseada no cristianismo, onde busca apoio à sua base religiosa. Não inventa deuses, nem os traz da África ou de outro lugar. Catimbó não é religião ou seita, e sim um culto, uma vez que não encontramos os elementos religiosos próprios, suas ritualísticas e dogmas. Encontramos, sim, dogmas e ritos do catolicismo que guardam práticas pagãs, oriundas da bruxaria europeia, tendo suas raízes na cultura tupi-guarani. Portanto, catimbó é o resultado desta fusão. No catimbó, o congá é substituído por uma mesa, sendo esta, às vezes, substituída pelo próprio chão do local. Na mesa são colocados os fundamentos de cada mestre. Esta mesa poderá conter algumas imagens, principalmente de santos católicos. Não é padrão os mestres serem representados por imagens em profusão. Castiçais de vela são essenciais, assim como os cachimbos dos mestres. A mesa poderá estar em local central, no caso dos trabalhos serem em volta da mesa, mas normalmente estará em uma posição de destaque, nas extremidades da sala. O resto do espaço litúrgico é aberto e não existe separação entre os discípulos e os mestres e a audiência de frequentadores. As pessoas se misturam e existe um acesso informal aos mestres com os frequentadores. Normalmente, os discípulos se colocam em círculo, fazendo a roda de rima, cantando e dançando com os mestres e os convidados em volta. Cotimbó, casa de Exu. Inicialmente construído de barro e coberto com palha, era o local onde os descendentes bandas faziam seus cultos aos ancestres. Era chamado de Cotimbó, ou casa de Exu, quiumbas, eguns, egunguns encantados, pois não havia ali nenhum outro tipo de culto a orixás ou de entidade que não fossem eles. Para os umbandistas, trabalhar com Cotimbó, casa de Exu, é o mesmo que trabalhar com forças negativas ou energias negativas, forças de esquerda ou espíritos totalmente sem luz. Isto é uma afirmativa distorcida, pois toda e qualquer energia pode ser usada tanto para o bem como para o mal, dependendo do mestre ou da filosofia do tempo, casa. Na prática, o Cotimbó trabalha com incorporação de espíritos desencarnados, Exus, Eguns, Egunguns e Quiumbas, invocados pelo mestre. Eles vêm com o objetivo de ajudar os vivos
na cura de doenças, demandas, problemas materiais e amorosos, entre outros. Na literatura relacionada ao Cotimbó, Casa de Exu, não encontramos elementos de vínculo com as religiões afro-brasileiras. Portanto, classificar o Cotimbó como uma seita afro-brasileira é um erro, pois seus mestres não se subordinam a nenhum orixá. O Cotimbó é pobre e rudimentar em sua história, pois a antiga mitologia indígena feiticeira e até mesmo africanista religiosa se perdeu na passagem de suas culturas locais para os brancos, que aceitavam seus ritos, mas não seus dogmas pagãos. Daí surgiu então o Cotimbó, concebido como magia e não como religião. Sendo assim, vimos transpostos ao Cotimbó dogmas da religião católica associados a componentes europeus e rituais de magia que se aproximam muito dos ritos pagãos, tanto pelos europeus como pelos brasileiros. O uso de elementares dos reinos animal e vegetal faz parte do ritual, não sendo utilizadas imagens de santos neste culto. As imagens representativas de Exus não são colocadas no chão, e sim em um altar próprio. Também tem seus assentamentos feitos em cabalas, onde se usam pedras, ferro e o caldeirão. A imagem do Exu é para servir de referência ao ser humano, pois todos os assentamentos dos encantados ou Exus são feitos em ferro, associados a elementos do reino animal, vegetal e mineral. Os mestres do Cotimbó normalmente se especializam em um dos seus aspectos. Portanto, o Cotimbó não é uma religião, e sim um culto aos Exus, pois estes estão em todas as doutrinas religiosas, e é desta maneira que nós os cultuamos. Olá, meus amigos, ouvintes que estão acompanhando essa leitura. Agora nós vamos falar sobre a incorporação dentro do Cotimbó e como preparar o médium e como se faz no assentamento de Exu, em imagem e em caboclo. Acompanhe essa leitura. Incorporação no Cotimbó. Do ponto de vista espiritualista, a incorporação mediúnica pode ser considerada de alta e profunda energia e requer extremo cuidado. Os Exus, dentro do Cotimbó, são entidades que trazem com eles muitos reflexos, comportamentos e personalidade da última vida, última encarnação, e é muito comum viverem caracterizados e ligados a hábitos da mesma. Na prática, o uso do fumo e bebidas é constante, por isso podemos dizer que são ingredientes necessários ao Cotimbó, Casa de Exu. Os Exus e demais entidades do Cotimbó são alegres, naturais e espontâneos, muito diferentes de entidades de outras religiões. Não existem Exus especificamente voltados para o bem ou para o mal. Eles tanto trabalham para o bem como para o mal, dependendo do médium, diferentemente de outros segmentos religiosos. Os feitiços do Cotimbó são os mais temidos, até mesmo por outras religiões. Não devemos, contudo, identificá-los exclusivamente como magia negra, pois esta pode ser praticada por qualquer pessoa sem vínculo religioso. Ela existe desde os primórdios da civilização, associada, assim, à índole de quem a pratica e pode acarretar profundos danos a um leigo. Sendo assim, conforme a necessidade e a orientação da casa e do médium, os espíritos respondem, tanto para o bem quanto para o mal, pois, segundo a lei dos Exus, eles têm como objetivo atender pedidos.
A casa de Cotimbó, casa de Exu, recebe frequentemente dissidentes da Umbanda, Quimbanda e até mesmo do Candomblé, bem como suas ramificações ou derivações. Desta forma, os espíritos que acompanham os médios são recebidos e eventualmente incorporam nesta casa. É fundamental que compreendamos que os mestres do Cotimbó, casa de Exu, não respondem a orixás ou caboclos e suas falanges. Os Exus possuem hierarquia própria, em que o menor respeita o maior. Dentro da casa de Cotimbó, a casa do Exu, o maior ser astral é denominado maioral, que se desdobra em 3 imagens, formando assim a trindade do oposto: Lúcifer, Beelzebu e Astarote. Estas são as 3 formas de imagem e são seres que jamais serão incorporados por um ser humano. Entretanto, possuem enviados que são incorporados como Exu de Lúcifer, representante direto de Lúcifer; Exu, rei das 7 encruzilhadas, representante direto de Astarote; Exu Mor, representante direto de Beelzebu e maioral. Com este desdobramento, o maioral comanda através do anjo belo, o Exu Mor, que comandará sua cadeia de 7 Exus. Como preparar um médium na lei de Exu? A primeira coisa a ser feita para o filho da casa é um amacico, para segurar seu anjo de guarda. Durante 7 dias, o médium deve tomar banhos de descarrego com 7 ervas e de Exu, obrigatoriamente nesta ordem, e sucessivamente. Após esse fundamento, o médium estará apto a começar a desenvolver com Exu. Deve-se fazer uma gira, principalmente cantando-se pontos de cruzeiro ou encruzilhada, depois pontos de almas e por último de calunga. Logo em seguida são cantados 3 pontos de cada falange: cruzeiro, almas e calunga. Durante a gira, devemos observar bem quando o médium estiver girando, pois, quando o médium girar da esquerda para a direita, é povo de cruzeiro ou encruzilhada. Repare bem nas mãos e nos pés, pois, se o médium trouxer as mãos para trás, pode ser povo de calunga, ou então um Exu muito novo, ou que está nascendo, incorporando pela primeira vez no terreiro. Já, se o médium trouxer as mãos para frente, é povo de cruzeiro, encruzilhada ou mato. Lembramos sempre que jamais se deve forçar um ponto, nem mesmo levar um médium a achar que determinada entidade é sua. Como também não se deve dizer qual Exu é, pois poderá estar forçando a identificação de um Exu que não é o verdadeiro. Deve-se repetir os passos citados durante 7 sessões consecutivas. Na 7ª sessão de desenvolvimento, coloca-se uma vela vermelha nos pés ou nas mãos do médium, para dar maior firmeza ao espírito da noite que ali está. Reparar atentamente ao ponto de maior vibração ou firmeza do Exu, para identificar a falange, pois, conhecendo a falange, saberemos qual Exu deve estar incorporando no médium. Sempre lembrar que um Exu não se faz da noite para o dia, pois o espírito vem pronto, o médium não. Devemos seguir esta sequência durante 2 ou 3 meses. Após este período, o Exu e o médium estarão aptos a riscar seu ponto e dizer seu nome, mesmo que ainda não seja com o seu sobrenome cabalístico, nem a falange de forma correta. Não devemos exigir do médium um total acerto, pois ele se encontra ainda em fase de desenvolvimento. Não esqueça que todos nós passamos por isso. Muita coisa o médium escutará e verá no início do desenvolvimento, devendo o mestre do tempo explicar ao seu filho como é este processo. Nunca diga que jamais ele verá ou escutará nada, porque nós todos vemos e ouvimos durante nosso desenvolvimento. Somente depois de 7 anos perdemos a visão e a audição. Como preparar o Exu na lei de Cotimbó? Devemos preparar
a oferenda do Exu, que está em fase de apronte ou desenvolvimento, arriando na frente do altar sua oferenda e promovendo uma gira para que o Exu se apresente. O Exu, ao se apresentar, deverá riscar seu ponto, dizer seu nome, seu feitor e sua moradia. Após serem confirmados esses dados pelo zelador, ele receberá sua capa e terá que fazer imediatamente um trabalho, preferivelmente de cura ou ajudar alguém do tempo. Depois do cumprimento do dever e do fato ser consumado, o Exu deve receber sua cabala, que é seu caldeirão, suas ponteiras, seus garfos, sendo tudo imantado com galos, pois ele ainda se encontra em fase de apronte. Após 3, 5 ou 7 meses, dependendo do Exu, o mesmo poderá receber os 4 pés, que é a firmeza do Exu, e este, então, estará apto a atender e a trabalhar para qualquer demanda em qualquer tempo. Bom, meus caros amigos, leitores que estão acompanhando essa leitura e escutando, agora nós vamos falar sobre um fundamento mais antigo que existe, da doutrina Cotimbó, também dentro da Quimbanda. É o assentamento do Exu em imagens. Existem várias maneiras de assentar o Exu nas suas imagens. Então eu vou ensinar uma dessas maneiras dentro do Cotimbó. Assentamento de Exu somente em imagem. O médium deve primeiramente adquirir a imagem do Exu que for assentado. Deve comprar 7 ponteiras, uma corrente de aço de 70 centímetros, um punhal pequeno, uma quartinha, um sino, um garfo de Exu ou de pombagira, se for o caso. Primeiramente, deve-se lavar a imagem, as ponteiras, a corrente, o garfo e a quartinha com 7 tipos de ervas. Depois de tudo lavado com ervas, passa-se azeite de dendê ou epô nos pés, nas mãos e na boca da imagem. Em seguida, mel. Feito isso, lava-se tudo novamente, agora com cachaça e mel ou a bebida preferida do Exu. Este processo deve ser feito mantendo-se sempre uma vela vermelha acesa. Não se esqueça jamais de fazer a comida do Exu que está sendo assentado. Depois de ter feito todo este fundamento, o Exu já está batizado na imagem. Pode-se também cortar o galo para o Exu ou a galinha se for para a pombagira. Se cortar algum desses animais, deve-se derramar o achorô ou o sangue do animal por cima, se a pessoa estiver pronta. Deve-se separar a ponta dos ossos do pescoço, os miúdos, ou seja, coração, fígado e moela, juntamente com os pés, as pontas das asas e passá-los pelo azeite de dendê em uma frigideira, deixando tudo dourado. Após esfriar, arrumar em uma bandeja e servir à entidade colocando no altar. O animal deve ser consumido pelos médicos. Se essa obrigação tiver a chorô, ela tem que ficar de 3 a 7 dias sendo velada. Após esse período, se faz o levantamento da obrigação, pegando-se uma caixa, forrando-a com papel vermelho, colocando-se pipoca, as penas e os miúdos, para serem despachados no cruzeiro ou na moradia do Exu, não se esquecendo da vela vermelha. Somente tendo o zelador, este fundamento com aves poderá ser feito. Observação: como preparar a obrigação que será consumida pelos médicos. Cortar a ave e colocar em uma panela de pressão com água, cebola, tomate, pimentão e uma pitada de sal ou tempero a gosto. Após cozinhar a ave, retirar a água e com esta fazer um pirão de farinha de mandioca ou de milho, dependendo do Exu. Misture tudo e sirva primeiramente ao Exu, a segunda porção ao médium, só depois servir os demais.